Esse nosso encontro de hoje é mais um encontro de estudos do que propriamente uma palestra, tá? Então sintam-se à vontade em perguntar se tiver alguma dúvida, tá? Esse projeto nasceu da verificação da necessidade de pessoas que buscavam aqui a casa procurando alguma resolução de alguma dificuldade, mas depois de algum tempo, sanada essa dificuldade, depois de algum tempo estava de volta aqui com algo parecido. Então, a gente percebeu a necessidade de que a pessoa estava precisando entender por que ela passou por aquele processo, que ela também faz parte da cura, que um atendimento aqui não é milagroso, que é apenas a finalização de um processo nosso, pessoal, da nossa mudança. Então, até semana passada eu estava conversando com uma pessoa que um amigo dela foi fazer um atendimento por causa da compulsão alimentar, né? Mas que não tinha resolvido. Mas ele falou para ela que ele gostava de comer, então não tem o que resolva, né? Se a pessoa ainda se compraz naquilo, não tem o que tire aquilo. Então, essas resoluções de dificuldades vêm quando a gente decide mudar e quando esse aspecto a gente não se compraz mais nele, né? Então não adianta eu me comprazer em lograr as pessoas, em passar a perna nas pessoas e vir aqui para tirar as dificuldades que isso está causando, né? Então não tem jeito, a gente precisa mudar primeiro. E quando a gente muda e um aspecto nosso ainda é mais forte do que a gente, aí esses atendimentos então auxiliam. Então a gente notou essa necessidade das pessoas entenderem o porquê delas se encontrarem nessas dificuldades e o que elas podem fazer para resolver isso, o que a casa também pode auxiliar nessa resolução, né? Então a gente traz aqui sempre assuntos que a gente pode usar no dia a dia da nossa vida, né? Da nossa experiência, do nosso aprendizado aqui na Terra. E eu trouxe aqui assuntos diversos de textos que eu vou tirando, né? E que dá para a gente trazer uma aplicação para o nosso dia a dia. Esse texto aqui é muito bom, de vez em quando eu trago ele, pelo menos uma vez por ano. Se chama Constatações Evolutivas. Eu não tenho aqui a fonte dele, mas o conteúdo já fala por si mesmo. O outro não existe para te agradar. Então aí a gente já resolve metade dos problemas, né? Porque a gente sempre coloca a culpa no outro. É o governo que não está bom, é o patrão que não está bom, é o esposo, é o filho, é sempre o outro, né? Então quando o outro melhorar, seja uma pessoa, seja uma instituição, né? Aí a minha vida vai melhorar. Não, a minha vida vai melhorar quando eu mudar. Quando eu mudar, não deixar de lado as minhas pequenas corrupções, eu não vou ser mais atraído para sofrer as consequências da grande corrupção. A mudança foi minha, a corrupção está aí. Então lá fora não mudou, mas eu mudei, para mim vai mudar. Quando eu mudar a minha forma de compreender o outro, entender que ele é diferente de mim, que ele tem uma caminhada diferente da minha, então ele tem verdades, conceitos, crenças diferentes das minhas. Então ele não está agindo assim só para me atingir, só para me incomodar. Ele é assim, ele acha que assim é o certo. Então eu compreendo isso. A partir desse momento eu não vou mais atrair essas pessoas, porque eu compreendo. É a minha incompreensão, o desejo de mudar o outro, de colocar no outro as causas das minhas dificuldades, que me deixa cada vez mais ligado ao outro. Então a solução está em nós, está em mim, não está no outro. Então não importa que o país inteiro seja corrupto, eu não vou ser, porque eu sei que isso não vai me trazer boas consequências lá na frente. Então eu não vou mais pelo que a massa quer, pelo que a massa acha, né? Pelo que o mundo pede que eu faça. Agora eu tomo conta do meu destino. Eu começo a entender o que eu estou fazendo aqui. É o que a gente chamou de vida consciente. A gente assumir o controle da nossa vida. Ninguém é culpado pelo que está sentindo. É tu que optas pelos sentimentos que tens nesse momento, mesmo que o outro aprontou para mim. Eu tenho a opção de me ofender ou tenho a opção de compreender. A reação é minha. O fato existe. Agora, como eu vou me comportar frente a este ato, a essa situação, é uma decisão minha.
Lógico, muitas vezes inconsciente, porque a gente é levado pelos nossos automatismos de passado, por tudo que a gente fez até então frente a essas situações, né? Então, quando a gente traz aqui causas prováveis do que a gente está sofrendo hoje, nunca é uma regra, porque cada pessoa vai reagir diferente de outra pessoa por um mesmo fato. Então, 10 pessoas sofrem um soterramento. Daqui 10 existências elas vão tratar isso como personalidade. As 10 vão talvez ter reações ou dificuldades diferentes uma da outra, e elas passaram pela mesma situação. Então é como cada uma assimilou aquela ocorrência, né? Então eu é que defino como eu vou me sentir frente ao outro, e quanto mais eu entendo as regras da vida, fica mais fácil a gente tomar uma atitude correta, né? Uma decisão correta. A arte de viver sem expectativas e sim com perspectivas é a chave para não se frustrar. Isso está lá no budismo, né, na filosofia oriental, né, que o desejo é a causa do sofrimento. Porque se eu desejo algo e aquilo acontece, eu já estava esperando. Se eu desejo algo e aquilo não acontece, eu vou me frustrar. E se eu não desejo, se aconteceu, que bom. Se não aconteceu, eu não estava esperando. E a gente sempre coloca mesmo inconsciente, né? Porque isso a gente não faz por querer, né? Tem algo para acontecer lá na frente, a gente já programa mais ou menos como a gente gostaria que fosse. E a vida não é do jeito que a gente quer que ela seja, ela é do jeito que a gente precisa que ela seja, justamente para quebrar esses aspectos. Curem-te o vício da necessidade de aprovação do outro. Então a gente não precisa da aprovação de ninguém. A gente precisa da aprovação da nossa consciência. Só que às vezes isso traz dificuldades, né? A gente precisa sair da zona de conforto, do comodismo, da situação que está atual, né? E isso exige esforço da nossa parte. Tu não tens controle de nada. Essa é forte, né? Por mais que acredite que tenha. Lembra-te, daqui a pouco a Terra irá reivindicar teu corpo e deixarás esse planeta para ingressar em uma nova fase de existência. Abre mão do controle. Só assim terás domínio sobre ti mesmo e sobre tua vida. Controle é reflexo do medo. E isso a gente vê nos atendimentos que a grande maioria dos desencarnados não morrem. Desencarnam, mas não morrem. Ficam presos ainda àquela existência, por esse apego excessivo. E o primeiro ponto que a gente usa nos atendimentos é mostrar para ele que morreu. Então ficou apegado àquela existência, às vezes séculos e séculos, pelo desconhecimento das leis da vida, né? Tanto é que está não lembro se é num trecho do Evangelho, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Porque o homem apegado não morre, desencarna, mas não morre. Fica preso àquela situação, àquela vida, né? Mesmo não tendo mais um corpo. Não te deformes ou te descaracterizes para caber no espaço apertado que o outro tem em relação a ti. É quase como esse da necessidade da aprovação do outro, né? Porque daí a gente deixa de ser o que a gente é para se adequar ao molde do outro. Só que o outro também tem esse mesmo funcionamento, né? Aí duas pessoas às vezes estão juntas por décadas e não se conhecem. Não acredites no que os outros dizem para ti, por mais romântico e poético que possa ser. O que importa são as atitudes e não as palavras. Mas a gente gosta, né? Abandona o orgulho e o delírio de acreditar que tudo vai ser como tu queres. Não é. A vida é o que a gente precisa para o nosso aprendizado. E geralmente ela é contrária ao que a gente quer. Porque é para quebrar esse aspecto, como eu falei antes. Então, quando a gente começa a compreender isso aqui, de manhã a gente acorda e já, opa, o que a vida vai aprontar para mim hoje, né? Aí a gente está mais preparado.
Porque senão você se frustra inconscientemente, você reage inconscientemente e mantém o padrão que a gente veio trazendo aí milênios. Tudo é passageiro, tirando o cobrador e o motorista, né? De perto a vida é uma tragédia, de longe é uma comédia. E isso aqui nos atendimentos fica muito claro. Quando você traz uma consciência dessa de passado, presa naquele sofrimento, quando ela percebe a sequência de mais existências, de como ela construiu aquilo, é uma comédia mesmo. Não tem culpado nem inocente. Isso aqui é uma grande escola. Daqui a pouco tu vais rir de todos os dramas que criasses, pois tudo passa. E a gente pode tirar dessa vida mesmo. Né? Quantas situações que tirou o nosso sono algum tempo atrás e agora isso não tem mais nenhuma importância. Né? Tu és o responsável por tudo que está acontecendo em tua vida. Teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formar a tua realidade. Quer queira, quer não. Quer você acredite, quer não. Teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade. O que eu permitir entrar no meu campo mental e eu alimentar isso vai determinar o que eu vou viver. Então, muito cuidado. Por isso, orar e vigiar lá do Evangelho. Cuida com o que tu deixa entrar no teu campo mental. Cuida com o que tu alimenta, né? Portanto, se quiser mudar a tua realidade, muda teus pensamentos e sentimentos. Essa é uma das leis que a gente traz aqui para conhecimento, né? A lei de sintonia vibratória. Tudo que eu me sintonizo, eu atraio, eu fico mais próximo daquilo. Então, se eu de manhã acordo reclamando, eu vou atrair situações durante o dia para continuar reclamando. Se eu acordo agradecendo, eu vou atrair situações para continuar agradecendo. Lá no meio do dia vai acontecer alguma coisa, mas eu estou ligado. E eu vou procurar um ponto positivo daquilo que aconteceu. Vamos um pouquinho mais longe, na alimentação. Eu vou lá no mercado, compro tudo que é orgânico, saudável, mas quando eu vou preparar, eu estou com raiva de uma situação que aconteceu na empresa, ou com a família, ou com a esposa, ou com o filho, e preparo aquele alimento bom, né, saudável, com raiva, eu estou envenenando aquele alimento. E faz mal mesmo. Essa energia fica impregnada. E se eu não tenho condições de comprar um alimento orgânico, e pego um alimento mesmo que tem agrotóxico, mas estou preparando ele com gratidão, esse sentimento de gratidão, mais ou menos ali no padrão do violeta, ele penetra todas as outras vibrações, né, que são mais densas, e muitas falas ali uma ligação subatômica, e aquele agrotóxico deixa de ser prejudicial. Então não é o que entra pela boca do homem que torna impuro, né? É o que sai, o que a gente pensa. Então, como a gente está, quando está preparando o alimento, é que determina se aquele vai ser saudável ou não. Então, sentimentos também, né? E os pensamentos. Então, cuidado. Cuida com o que você está lendo, com o que você está vendo ali no Reels, das redes sociais, né? Precisa ter muita vigilância com isso, porque existem algoritmos, né, para forçar você a não parar de ver. E esse algoritmo percebe que você fica um pouquinho mais de tempo observando e traz mais assuntos relacionados àquele que você estava vendo, para que você não deixe de ver aquilo. E você, quando vê, está na bola de neve, né? A gente viu isso agora nessas últimas eleições, né? 2 grandes grupos no Brasil, e 2 grandes grupos em polos praticamente opostos, né? Um isolado do lado de cá, postando coisas que só eles viam, porque o outro lado não acessava isso, eles só queriam ver notícias da outra posição, né? Então, é algo que não dá para compreender no ano de 2000 e 2 décadas já, né? O ser humano ainda se comportando dessa forma. Então parece que ele perde a razão, né? Não raciocina mais. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem muita informação, então tem que
estar atento a isso, né? Tem que estar vigiando e cuidando, porque a gente está permitindo a gente se vibrar, né? Essa semana agora teve aí uma notícia de que iam ter ataques nas escolas, né? O povo inteiro ficou em pânico, né? As pessoas não conseguem parar e pensar, poxa, se alguém fosse fazer, não vai divulgar, né? Porque senão não vai dar certo. Então, não percebe que o objetivo é criar pânico. E se deixa levar por isso. Não que a gente não tenha que tomar cuidado, tem, lógico, né? Mas também temos que ter o bom senso do nosso lado. Né? Carência emocional não é necessidade de receber, e sim de se dar. Só tu poderás suprir as tuas necessidades emocionais. Projetá-las em alguém é o mesmo que pedir para que alguém se alimente para saciar a tua fome. Isso aqui é bem claro nos casamentos, né? Tá lá o casal de noivos, daí vem o noivo e vê aquela noiva bonitinha, ele diz, não, eu quero que ela fique assim para sempre, né? E a noiva olha para ele, assim, mais ou menos, não, eu acho que eu vou dar um jeito nele, ele vai mudar aqui, vai mudar ali, né? E vai em frente, né? E o contrário acontece, né? Ela muda e ele não muda, né? O desejo dos dois não se cumpre, porque a pessoa está projetando no outro o que ela quer, não está pensando o que ela pode fazer para essa interação, né? Nessa convivência conjugal. E aí, como a gente foi já acostumado a não ter, a não sofrer com frustrações, né? Aí não dá certo lá no primeiro ano, 2 anos já estão separando também, né? Então, o povo está se perdendo muito. A gente precisa resgatar isso, esse aspecto do ser humano. Não é o outro. E aí sai daquele casamento procurando um outro, achando que é o outro, no outro que vai dar certo. Ele só errou de escolha. Só que a gente não percebe que quem faz a escolha somos nós. E se eu fiz a primeira escolha, a segunda vai ser alguém parecido com as mesmas características da primeira. E uma vez eu atendi aqui no CEPA um senhor que veio, a reclamação dele que ele estava no 5º casamento e não estava dando certo. Né? E eu perguntei para ele, você já percebeu que é você que está escolhendo essas pessoas? Então muda em ti o que está atraindo esse tipo de pessoa. Não adianta mudar de parceiro, é a gente que precisa mudar, aí a gente vai atrair pessoas diferentes. Não estou mandando ninguém se separar, tá, pessoal? Se você está com alguém, você tem algo a ser tratado ali, né? Principalmente quando está junto, quando não consegue separar. Né? É porque tem algo ali ainda que tem condições de ser resgatado. Vive com simplicidade. Só assim quem tu realmente és vai surgir de verdade. Ria mais, não leve tudo tão a sério. Afinal de contas, a essência da vida é se descobrir e desfrutar dessa maravilhosa aventura chamada evolução. As consciências que a gente atende, eu estou falando aqui em atendimento, né? Quando a pessoa vem buscar aqui a causa de uma dificuldade, geralmente ela está, como a mudança é nossa, ela está dentro da gente mesmo, no nosso inconsciente, né? Então, com essa ferramenta da mediunidade e de sensitividade, a gente consegue acessar esses aspectos, né? E ali se manifesta uma consciência, uma pessoa de uma vida, só não tem mais o corpo físico, mas está ali completinho, né? Então, as que mais têm dificuldades foram as que mais tiveram poder e dinheiro. E as mais felizes foram as que tiveram vida simples. E às vezes você precisa botar uma pessoa dessa porque ela não vê perspectiva. Porque ela buscou sempre poder e dinheiro e não conseguiu a tal da felicidade. E aí você precisa dar uma indução para botar ela em regressão para ela acessar uma vida simples. Geralmente é uma vida no campo, uma vida de lenhador, e ali ela se sente completa. É aquela sensação de chegar à noite, no final do dia, com a sensação de dever cumprido, de conseguir descansar à noite, com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila, e ela percebe que vale a pena, e começa a mudar o que ela tem de valores, né? Esse aqui é um texto do livro Rumo Certo, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, Familiares e Amigos. No turvelim das preocupações em torno dos familiares queridos,
pausemos, de algum modo, para enxergá-los, não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus, como são, tanto quanto nós. Queríamos, talvez, que eles crescem pelos nossos padrões, no entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes de fé em que se nos apoia a existência. Desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diversos daqueles que nos caracterizam à marcha. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Anelávamos situá-los nos figurinos da felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. E como a gente pecou nisso no passado? Meu pai determinava o que o filho ia ser, né? Se ia ser advogado, ia ser engenheiro, ia ser médico. E eu nessa vida pude resgatar pelo menos um desse aspecto, né? O meu filho mais velho, em várias existências, eu determinei o que ele ia fazer, né? Se eu como eu já tinha feito atendimento, eu percebi, opa, deixa ele escolher, Deus abençoe, vai dar tudo certo, e vai dar mesmo, né? E está fazendo cinema. E está feliz fazendo o que gosta, né? E se frustrar, foi uma decisão dele, né? Ele vai aprender com isso, não vai culpar ninguém. Então, aprender a compreender o outro como um ser humano, espiritual, multimilenar, né? Ele não fui eu que criei ele agora. Ele não veio do nada ali na minha casa. Ele tem uma história de passado, de existências passadas. Então, ele tem tendências, ele tem gostos diferentes dos meus. E agora a gente está aqui para começar a aprender a respeitar o outro, como ele é. E não tal da expectativa, né? Você quer que aquela pessoa... E geralmente a gente quer que o filho faça aquilo que a gente gostaria de fazer e não conseguiu, né? Ele projeta no filho aquilo. E cria um monte de infelicidade. Quando eu me formei em engenheiro, um colega meu levantou o diploma e gritou para o pai lá na plateia: ó pai, esse diploma aqui é para ti, agora eu vou fazer a minha faculdade. E não é tão recente isso. Ele foi obrigado a cursar uma faculdade que ele não queria. Senão o pai não ia ajudar ele, não lembro mais a história. Largou o diploma de engenharia para o pai e foi fazer, eu não lembro mais para a carreira, mas isso ainda existe hoje. E como a gente está sabendo um pouquinho mais, esse controle é mais velado, né? A gente vai tentando cercar, impedir o filho de ir para cá ou ir para lá, né? Não é mais tão incisivo, né, nessa determinação. Então a gente precisa entender que o outro é o outro, é um espírito como eu. Eu só dei um corpo para ele se manifestar aqui numa experiência terrena e dei condições dele se preparar para essa existência, né? Então, e não é só para filho, é para pai também, compreender que o pai tem uma história diferente, que se ele não deu algo que eu senti falta é porque ele também não tinha aquilo para dar. E a gente vai compreendendo mais e culpando menos. E aí dá para perdoar mais. Porque a gente fica ligado a tudo que faz, né? Então, um sentimento desse de mágoa com o pai vai te atrair para você vir mais existências. Essa lei universal é fantástica, né? Ela automaticamente vai atraindo pessoas que precisam se respeitar. Então, essa ligação de mágoa é uma ligação energética, ela fica atraída e vai nascer próximo, ou vai vir próximo, como casal, como pai, como filho, como parente, como patrão, empregado, vão vir perto um do outro até que se respeitem. Então, a solução das nossas dificuldades de relacionamento é respeitar o outro. A Terra é uma grande escola onde principalmente a gente veio aprender a respeitar o outro, principalmente aquele diferente, aquele que pensa diferente da gente, aquele que está lá debaixo do mesmo telhado que a gente mora. Às vezes não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém é forçoso considerar que, como nos ocorre,
estarão carregando débitos e compromissos que nem nós nem eles resgataremos sem dificuldades ou sem dor. Então, se algo não dá certo para eles, é algo que eles plantaram. Eu vou estar aqui do lado, sou um porto seguro para auxiliar, mas é o aprendizado dele. Eu não posso passar por isso por ele. E se eu tento impedir que ele passe por isso, em algum momento, isso vai voltar para mim. O que ele poderia resolver nessa vida, numa outra vida, eu vou vir com menos condições para não prejudicar o aprendizado dele. Então, pessoas que lá no passado tinham condições e queriam que o filho não tivesse nenhuma dificuldade, não, você não precisa trabalhar, isso aí para trabalhar é para a classe dos empregados, e deixava o filho vivendo bem bom a vida inteira, porque tinha recursos. Nessa vida vem com poucos recursos e com um filho mal educado, no sentido de não ter sido educado lá no passado a trabalhar, né? E está com 50 anos ainda em casa, dependendo da mãe. E a mãe não suporta mais a criatura ali. Aí você vai abrir um atendimento, coitadinha da mãe. Não, foi ela que criou ele desse jeito. Então, entender que a Terra é uma escola. A gente está aqui para aprender. Não só eu, todos os que estão ao meu redor. Cada um tem o seu aprendizado. A gente não está aqui para poupar ninguém de nada. Não que a gente vai deixar sofrer também, né? Mas compreender que é um aprendizado. Aí você permite o outro ter o aprendizado dele. Por tudo isso, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da experiência. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas. Saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. O Emílio Miranda tem um livro muito interessante, Nossos Filhos São Espíritos. Eu acho que é esse o nome, se eu não me engano, para a gente mudar a forma como a gente percebe ou educa ou cria um filho, né? Como a gente tem permissão para dirigir, um casal devia ter permissão para ter filho, né? Precisaram fazer uma faculdade para aprender como conduzir a educação de um filho. A gente não está aqui para ser amiguinho do filho, não que deva ser inimigo, mas nosso principal papel é de educadores. E essa educação a gente cobra da escola, né? Cobra lá de fora. Mas é nossa responsabilidade. E entendendo as regras da vida, fica mais fácil a gente dar essa orientação. Ok por hoje? Alguma dúvida, alguma colocação? Vamos encerrar com um passe coletivo. A Neuza, peço a Neuza que nos auxilie aqui na condição. Reflexões muito importantes, né? Que elas nos ajudem nessa nossa bela caminhada. Vamos nos colocar todos numa posição de acolhimento, de recebimento de energias. Não como postura física, mas como postura interna. Vamos sentir essas energias permeiam o nosso espaço, nos envolvem. Elas estão preparadas há muito tempo nos aguardando. Com o nosso pensamento conectado, essa força maior, amorosa que chamamos de Deus, vamos sentir essas energias entrando no nosso chakra coronário, que é no alto da cabeça, e tomando conta do nosso corpo físico, nosso corpo emocional, astral. Sinta ela trabalhando especialmente nos locais onde são as tuas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, qual for, dúvidas, não importa.
Sinta essas energias trabalhando. Peça a Deus força, coragem, entendimento para lidar com tudo aquilo que aparece no nosso caminho, usando essas reflexões tão importantes. E vamos emanar também essas energias para as pessoas que nos cercam, para aqueles que amamos, para aqueles com quem nós temos ainda algumas dificuldades, pedindo ao nosso Pai por todas elas. Porque quando as pessoas no nosso entorno estão bem, estão felizes, nós também seremos, porque elas não serão obstáculo para nós. Elas estão bem, elas estão felizes. Então, que seja esse o nosso desejo e o nosso entendimento. Emanando essas energias mais além para a nossa cidade, nosso estado, para o Brasil, para todo o planeta. Em forma de paz, de amor, de fraternidade. Que nós possamos um dia nos sentir de fato uma grande comunidade fraterna. Vamos levar então conosco essas boas vibrações e espalhar aonde nós pudermos. Que nós tenhamos uma boa semana, com paz no coração, com bons propósitos, e que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, esteja sempre conosco nos amparando. Que assim seja.